Eu vou entrando, né? Eu tenho atividade do livro para corrigir com vocês? A gente tem? Não tem? Tem. 185 a 187. Eu fiz isso no domingo, achando que era para ontem. Eu falei que eu lembrei, mas será que ela vai dar isso na aula de literatura ou redação? Aí depois você não deu, eu falei assim, fiz adiantado, mas tá bom, pelo menos fiz. Não, gente. Ô, meu cachorro, latinha de madrugada. Gente, eu não dormi praticamente nada. Tive que colocar ele pra dentro de casa. Nossa. Eu tenho que acordar. Pra cá, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã. Sabe que hora que eu dormi hoje? 1h. Misericórdia. Eu tava vendo um filme. Eu tava vendo um filme lá. Eu tava vendo um filme. Eu tô morte, Sério. É normal, eu dormi 8 horas. Se eu dormir Também é por aí. 4 horas, foi muito. Ninguém tá fantasiado ainda, né? Que surpresa. Achei que tá todo mundo cheio de chapéu. Sim. Mas eu estou. Ah, então Eu vou estar. você é só a máscara. Eu não estou preparado. Só a máscara. Achei que É só um negócio aqui, gente. Só a máscara? Eu vim de Hogwarts. Só a máscara? Na botadeira não tem um negócio aqui, Harry Potter. para da Katsuki. Fantasiado, que viadagem é essa? Tô zoando. O cara na aula que nem era pra ser fantasiado, você colocou um machado. Não, o machado é É necessário. Jason, É necessário. É o zóio da Deep Web que ele pegava na rede. Quê? Você é louco? O zóio pegava uma rede. Vamos começar a corrigir para cá. É 185. Uai, Vlad, não sabia que eu sei que coordenava as coisas assim, não? Nossa. Uai, o Vlad tá com essa mania, não é a primeira vez, não. Ele tá com essa mania de querer coordenar as coisas. Eu não tô nem percebendo as coisas. Sabe de nada, você. Tô sabendo nem que horas que eu tô dormindo direito. Eu vou saber o que eu tô falando. Eu queria que tivesse um negócio aqui pra colocar o botão, porque olha quem fez essa. Mudou. Como é que é o nome desse negócio que. É da página 185, né, gente? Eles fizeram um botão para colocar negócio aqui, né, para prender, só que na hora de fazer o botão, eles esqueceram de fazer o negócio para prender o botão aqui. Vou pegar os livros, menino. O livro. Nossa Senhora. Tem que ler o texto, né? Fizeram isso comigo ao contrário. Então eles fizeram os botões, mas não, eles não fizeram. Não, é um buracos. botão só. É um botão só, que tipo, era para prender desse lado, mas eles não fizeram. Ah, isso aqui foi que a gente fez em aula, né? Esse texto a gente já leu, já. Vai ficar bem, não. É página 185? É. Esse texto a gente já leu. A gente leu em aula e era fazer para casa. Não lembro, não. Você não lembra se estava na aula? Como é que você não lembra? Não leu esse texto, não. Gente, eu não tava na aula, eu não tenho. O professor falou sobre as baratas. A gente leu. Não leu, não. Eu acho. Não, ler a gente não leu. A gente não leu, mas a gente fez atividade sobre ele. Não, é isso. Então vamos lá, na página 182, vamos ler o texto. Começa, Gabriel, fazendo favor. Um barato de inseto. Elas podem dar origem a remédios, são importantes para a natureza e campeãs da velocidade. Por vocês, as baratas. Pense em alguma característica positiva das baratas. À primeira vista pode parecer difícil, não é mesmo? Afinal, esses insetos têm uma péssima reputação junto à maioria das pessoas. Essa má fama vem do hábito que muitas espécies têm de viver em lugares sujos, como esgotos, e de frequentar nossas casas sem serem convidadas. Mas acredite, as baratas são muito importantes para o ambiente. Podem dar origem a remédios e, para completar, ainda são insetos campeões da velocidade.
Goulart disse que faz bem ao planeta. Para as baratas, quase tudo é visto como comida. A matéria orgânica em decomposição, como restos de animais e de vegetais. É uma das guloseimas que fazem parte do seu cardápio pouco exigente. Por isso, esses insetos são muito importantes para a natureza. Afinal, atuam de certa forma como autênticos faxineiros, promovendo uma limpeza ou reciclagem no ambiente ao comerem o que muitas vezes consideramos apenas lixo. Matheus. Insetos que podem voar, nadar e ser bonitos. Jamais. Quando você pensa em barata, provavelmente a imagem que vem à sua cabeça é da periplaneta americana, a barata de esgoto, uma das Sim. espécies mais comuns nos ambientes urbanos. Mas é fora das grandes cidades que muitas baratas vivem. Aqui no Brasil existem muitas espécies silvestres, com formas e hábitos curiosos. Conta Roberto Eisenberg, do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu tamanho pode variar de poucos milímetros a 10 centímetros. Algumas têm cores que as tornam mais atraentes. Outras têm duros e afiados espinhos em suas pernas. Há as que voam com tanta facilidade como uma borboleta e as que nadam com grande destreza. Sem falar nas que associam com cupins ou formigas, abrigando-se em seus ninhos, onde em contrapartida oferecem o que fazem de melhor, seus serviços de reciclagem de lixo. Ademar. Fabricante de remédio, mas não é só. Você sabia que um estudo recente da Universidade de... Como que fala isso? Nottingham. Na Inglaterra conseguiu separar no cérebro de uma espécie de barata várias moléculas que têm a capacidade de combater bactérias resistentes a antibióticos, além de serem pouco tóxicas para o ser humano. Essas moléculas podem em breve dar origem a um novo medicamento. Mestres na arte de se esconder. As baratas são especialistas em escapar do perigo. Para você ter uma ideia, suas pernas são preparadas para correr, o que faz com que esses bichos estejam entre os insetos terrestres mais velozes de todos. Antigas habitantes da Terra, antes mesmo de que os dinossauros existirem. Elas já eram encontradas por aqui, por essas e outras. Muita gente por aí diz que esses insetos sobreviveriam até se uma bomba nuclear fosse lançada e destruísse toda a vida do planeta. Será? De fato, segundo os especialistas, e bem provável que as baratas não morressem em um evento como esse, mas não porque possuem poderes de super-heróis, e sim por causa do local onde vivem. Por ficarem escondidas em galerias de esgoto, elas estariam mais protegidas durante o ataque e assim teriam mais chances de sobreviver. Conta Roberto não sei ler esse nome, vou pular. Eisenberg. Depois de ler tudo isso, aposto que a sua opinião sobre esses insetos mudou, não é? Nem que seja um pouquinho. Sem chance. Professor, Bárbara, Professor, assim, Peraí, o Vlad tá falando. é porque falando assim, tava falando no texto que as baratas são mais rápidas de fugir do perigo. Pra mim, não, elas não fogem do meu chinelo, não. Ai, gente, credo. Nossa, eu tenho Fugia nojo. até foge, né? Eu não tenho medo, eu tenho nojo. Mesmo é quando ela Eu também. foge. Foge do meu Elas são muito nojentas. Ela é nojenta porque a gente sabe que ela vai pra esgoto, ela vai pra um monte de lugar. Fora que ela Aí você fede. vai ver um cachorro, que vai ficar cheirando o outro Nossa. cachorro pra se dizer aonde a gente não acha nojento. É por causa que o cachorro vive com a gente. Qual é a intenção comunicativa desse artigo? A intenção comunicativa desse artigo é informar sobre as baratas. Eu coloquei É informar. a intenção dele
A Eu intenção. coloquei que é mudar o ponto de vista das pessoas sobre as baratas. Coloquei. Eu coloquei que a intenção dele é a divulgação do artigo científico. Professora, É verdade, eu a acho função que, comunicativa, a gente, intenção comunicativa é informar algo positivo sobre as baratas. é informar ou trazer informações sobre a barata com a finalidade, com qual finalidade? Fazer com Mudar que o as pensamento pessoas das mudem a pessoas. opinião delas sobre a barata. Gente, para quem chegou agora, página Não, 185. Livro de português, né? Livro de português 185. 2. Para tornar o artigo de divulgação científica um texto atraente para o leitor, algumas técnicas podem ser aplicadas. Logo no primeiro parágrafo, a autora usou uma dessas técnicas. Explique qual. Ela começou. Posso falar? Pode. Eu coloquei, a técnica foi falar algo positivo e uma brincadeira. Eu coloquei. É isso aí. Isso não tem a ver exatamente com o que foi escrito. Tá? Assim, para tornar o artigo um texto atraente, algumas técnicas podem ser aplicadas. Logo no primeiro parágrafo, a autora usou uma dessas técnicas. Se a gente for lá no primeiro parágrafo, tá assim, pense em alguma característica positiva dos baratos. Professora, É ela como se ela falou estivesse uma coisa que conversando com o leitor. Eu coloquei que ela falou das características das Não, baratas. aí deixa eu falar com você, não tem a ver com exatamente com o conteúdo, tá? Qual técnica ela usou para tornar o texto mais atraente? Porque é um texto de divulgação científica. Normalmente, um texto de Eu divulgação achei que era esse científica negócio não vai que ser ela uma coisa tava- tão atraente, sobretudo na idade de vocês. Então, a forma que ela escreve faz com que vocês prestem mais atenção. Então, ela usa o quê? Uma linguagem simples e, ao mesmo tempo, parece que ela está conversando com vocês. Vamos fechar essa porta. Entendeu? Então, uma das técnicas que ela usa é como ela escreve como se estivesse conversando com o leitor. Aí no início ela faz até brincadeira como se estivesse num circo, falando, tipo, senhores, eu vou te falar, tem que estar vindo aí e tal, tal. Aí, tipo, por isso que eu coloquei que é algo positivo e uma brincadeira. Professora, Seu áudio Oi. tá um pouco ruim, Gabriel. é que página? 165, Sofia, desculpa Eu não ter te acho que tá ruim, falado. Eu achei Quando que você era tá por causa da falando, tá saindo um característica, não. ruído. Que tava falando Oi? no primeiro parágrafo. 3. Melhorou? Esse clima de intimidade, pretendido pela autora no primeiro parágrafo, pode ser alcançado por meio de diferentes recursos linguísticos, como o uso da primeira pessoa, de verbos no imperativo, perguntas retóricas. Você sabe o que são perguntas retóricas, gente? É pergunta, não precisa ser Aquelas respondida. perguntas que não tem resposta. Pergunta É, que A não tipo pessoa tem não isso. espera a resposta. Tipo de pergunta Identifique assim. no primeiro parágrafo, use esses recursos. Então, vamos lá. Verbo no imperativo. Eu Pense, coloquei pense. Eu coloquei também. acredite. Eita, eu coloquei um. Pense e acredite. São os verbos no imperativo. Não é mesmo também? Pergunta retórica. Professora, eu só não consegui colocar esse. Cadê? Eita, cadê? Eu só não consegui colocar A esse. pergunta retórica é: Não é mesmo? pode parecer difícil, Parece não é mesmo? difícil. Então, assim, pode parecer difícil, não é mesmo? Essa é a pergunta. Eu só não fiz esse da uso da primeira pessoa. É só isso? Ô, gente, sabe alguma coisa que aconteceu com o Francisco? O Francisco tem faltado muito. Ele voltou uma vez. Ele voltou e ele tá até com a voz As aulas diferente. aí, mas Parece ele um fica calado. galo Você falando. fica perguntando oi pra ele, Você tem que faltado. Professora, o Francisco virou um homem. Ele agora tem liberdade para sair. Ele é o quê? Professor, Sei lá, é por causa da voz deles que eles estão falando. A voz Professora, a deles tá voz muito- dele aí fala e ficou tipo. Oi. E o uso da pouquinho mais primeira difícil. pessoa, gente, é o nossas, tá? O uso da primeira pessoa é o nossas. Tá parecendo que já, tá ligado? Era só um minuto, deixa eu só copiar aqui essa parte. Tá.
Ele tá parecendo com esse lá, tá ligado? Garoto. Por aqui. Agora que eu fui pagar negócio aqui no iPhone, o Ibis, né? O Ademar Qual é o mostrou. uso da primeira pessoa? Não é nada, Ademar. Bárbara, qual é o uso da primeira pessoa? Nossas. Nossa, Saber. Vamos lá. Esse negócio de vazio só da 4. Leia este trecho retirado do primeiro parágrafo. Mas acredite, as baratas são muito importantes para o ambiente. Em que modo verbal está flexionado o verbo acreditar e a quem ele se dirige? Está em qual modo? imperativo? Imperativo. é. Está se dirigindo a quem? Ao leitor. Ao leitor. Primeira vez que eu vi, eu achei que era barata. Só que depois que eu pensei direito, ao leitor. Tinha colocado que era presente do subjuntivo. Ai, gente, minha rua tá assim. Bata? Professor, Hum. eu tinha antes colocado que era presente do subjuntivo, que parecia. B. Não, Substitua o Gabriel, advérbio de sim. intensidade, gente. Eu sei, confundi. Substitua o advérbio de intensidade que aparece nesse trecho por outro que não prejudique o sentido. Qual Bastante. é o advérbio de intensidade? Eu coloquei bastante, professora. O advérbio lá é Não, muito. é muito. Aí você eu vai coloquei trocar pelo bastante. bastante, extremamente. Eu coloquei, mas acredite, as baratas são bastante importantes para o Bastante, extremamente. Pessoa, não é extremamente assim. Muito pode até precisar dela, né? 5. Para não repetir uma mesma palavra ou expressão, nem tornar o texto chato e repetitivo, uma boa alternativa é fazer referência a essas palavras ou expressões de maneiras diferentes. Foi o que a autora fez com o termo baratas. Nesse artigo, entre os trechos abaixo, retirados do texto, aponte aquele em que o termo destacado não se refere às baratas. Qual letra que vocês marcaram? D. Letra D. B. Tá, Eu né? também. Essas moléculas. D. Essas moléculas não é o. Professor, eu olhei para dele e falou, essas moleques, o que moleque tem a ver com isso? 6. Tipo, pode ser até célula, essas coisas assim. O que moleque não tem a ver? 6. Como se trata de um artigo de divulgação científica, esse texto é muito rico em informações. Por isso, é predominantemente expositivo, porque ele vai expor um tema, né, um assunto. Considera as informações nele presentes, é incorreto afirmar que a aversão que muitas pessoas têm pelas baratas se deve ao fato de muitas espécies viverem em lugares sujos. As baratas se alimentam de quase tudo que se encontram. As baratas não selecionam muito o que comem. No Brasil, existe uma grande diversidade de baratas. Além de transmitirem doenças, as baratas não oferecem qualquer benefício ao ser humano. Qual que tá errado? Eu marquei A letra coloquei E. a também. Ah, tá. Que ela oferece alguns benefícios, né? Benefício Barata transmite doença. de avacalhar a gente, não está lá na nossa... Retire do texto uma frase que indique que, quando o pesquisador foi entrevistado pela autora do artigo, ele estava no país. Eu peguei aquele lá que ele falou. Eu coloquei ponto Roberto Zaidner, do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal de Professor, eu coloquei a mesma coisa que Eu ele. coloquei aqui Eu do coloquei A Ademar tá o certo. instituto. Na Inglaterra. Aqui no Brasil, existem espécies silvestres com formas e hábitos curiosos. É onde ele fala que dá para entender que ele está no Brasil. Eu coloquei isso. Então, é aqui no Brasil. Um minuto. Acho que era lá na Inglaterra. Na hora que ele tava dando a entrevista, ele falou isso. Aqui no Brasil, Vírgula. Existem muitas espécies silvestres
Não. Gente, qual que é a minha senha? Um minuto. Espécies. Silvestre. Silvestres. Pode continuar, professor. Com formas e hábitos curiosos. Vai continuar. Qual a palavra que possibilitou? Peraí. Qual foi a palavra que possibilitou a resposta à questão anterior? E como ela se Coloquei classifica? Aqui. Aqui. no Brasil. E qual é a classificação dela? Verbo de lugar? Advérbio de lugar, muito bem, Ademar. Só um minuto. Nossa, é tanta coisa que a gente estuda, né? No português que a gente fica, nossa, sério, é esse tanto de coisa. Tipo, na hora que a professora, assim, qual que é a classificação? Aí a gente lembra de tanta coisa que ela já passou. É que nem ela pronome, disse. é que verbo nem ela transitivo, disse. verbo que nem ela desligar. disse. A classificação é verbo. Qual verbo? Um verbo. É um verbo. Verbo. O que é verbo? É que nem Não a Bárbara disse. Aprendeu comigo, já Eu tem já que ir no fiz a minha pontinho, já parte. saber tudo. Você faz o resto. Você tem que descobrir qual verbo. Eu já fiz a minha parte, que é ensinar. Próximo. Vocês aqui. Como nas reportagens, nos artigos de divulgação científica, é muito comum o autor fundamentar as informações apresentadas. Nesse caso, que recurso a autor utilizou explicitadamente para dar credibilidade a alguma das informações apresentadas nesse Professor, artigo? eu falei que ela conversou com especialistas. Peraí, gente, que eu estou recuperando uma senha minha aqui, que agora até nem sei se é essa mesmo. Você tá Fazer um baixando login da sua conta do Google? É porque meu marido usou meu computador ontem, que o dele parece que estragou, sabe? Aí ele, tipo assim, ele usa Classroom também. Aí ele pegou e saiu, só que eu tenho duas contas no Gmail. Uma que, né, foi a primeira que eu criei, Classroom, e uma que é do Estado. A do Estado, eu sei, eu lembro. Mas essa eu não lembrava, eu tive que recuperar para ver se eu conseguia abrir o Classroom. Então vamos voltar lá. Deixa eu ler a 9 de novo, porque eu tô até... Professor, é só você colocar seu e-mail de volta e a senha que vai já abrir no Classroom. Não, é só você redefinir suas senhas, tem como. Eu já redefini. Só que aí na hora que eu tava conversando com vocês, eu já até perdi. Nem sei se agora se é senha, mas que eu coloquei. Ih, tá igual eu, professor. Fala assim, ó. Mas é porque, gente, eu tenho duas senhas. Assim, na vida. E aí, o Gmail às vezes não aceita senha que você já usa em outros lugares. Então, quando eu tenho que criar uma senha que não tem nada a ver com essas duas que eu uso, eu fico completamente perdida. Nossa, eu tenho Professora, tá pavor. parecendo a professora. Ou quando tem que misturar letra e número, gente, pra Eu mim é tenho o uma ó. agenda do meu cursinho de inglês, sabe o que eu Professora. fiz? Em vez de anotar as coisas, eu tô pegando todas as senhas, anotando tudo.
Porque, pelo Ah, amor de Deus, eu tenho mandado também, eu tenho mandado pro meu e-mail, só que eu acho que o Yahoo acaba não tá esquecendo. funcionando. Professora, tá parecendo aquele site lá que fala senha inválida. Você repete a senha, senha inválida. Esqueci Nossa, a senha. Ana. Redefinir senha. Na hora que você vai redefinir a senha e coloca a mesma senha, você coloca uma senha diferente, Eles falam assim, não pode não, repetir a mesma senha. Mas eu acabei de colocar, não era. não, pior que isso aconteceu comigo uma vez. Eu tô lá, coloco a senha. Aí na hora que eu fui, esqueci a senha, tá lá. Não pode colocar a mesma senha, mas na hora que eu fui tentar, não tava dando. Nossa, que raiva. Dá muita raiva Como isso, nas velho. reportagens, nos artigos de divulgação Tá de sacanagem científica, com isso. gente, é muito comum o autor fundamentar as informações apresentadas. Nesse caso, que recurso o autor utilizou explicitadamente para dar credibilidade a algumas das informações apresentadas nesse artigo? Ela usou o depoimento Os de especialistas. Roberto Eisenberg, do Instituto de Eu vou Bioquímica colocar ali Então, do falou FRJ. que é especialista. Ou ela usou o depoimento de um especialista. 9? Para de bobeira, Eduardo. Era 9? É, a 9. Ela usou o depoimento de um especialista ou do Roberto Eisenberg. Vai estar consertando a questão anterior. Tá com soninho? De um artista? Liga pro Robin. Especialista. Ah, tá. Tá com sono e liga pro Super-Homem. Ô, louco, velho. Ana Maria Braga agora virou cientista. Das baratas ainda, meu irmão. Gosta de chamar ela de barato, mas você é famosa. Antes de chamar de barato, minha avó meteu um processo, tá chamando ela de barato. 10. Ela tá vendo a aula? Parágrafo, gente, Ela não no tá quinto vendo a aula. parágrafo, observe Vai o que, trecho. né? Hoje em dia tudo Antigas habitantes da Terra, antes mesmo de os dinossauros existirem, elas já eram encontradas por aqui. Aqui se refere ao advérbio aqui: Brasil, floresta, terra, centros urbanos ou galerias de esgoto. Eu coloquei a terra. Terra. Na questão mesmo, valor, a terra. Não é nem especificado, velho. Se, tipo, fosse até especificado algum lugar, poderia ter colocado Brasil, mas não é Mas especificado. como é foi no mundo inteiro. Falou aqui. Aqui não é especificado, é a terra toda, né, pô? É gigante. 11. De fato, segundo especialistas, é bem provável que as baratas não morressem em um evento como esse. A que se refere o pronome demonstrativo utilizado nesse trecho? Ataque de bomba nuclear. Ao lançamento de uma bomba nuclear. É. Pessoal, você tem uma ideia, a terra é tão grande que o Tadeu consegue viver nela. Tadeu, o gigante. Agora, a gente vai continuar estudando aqui Cadê? os Foi. pronomes indefinidos. Cadê tu? Vai que eu tenho uma prova. Vocês vão fazer agora a atividade da página 198, 192 a 195, de 1 a 11, tá? Já fizemos, professor. Já? Já, há muito tempo. Ah, então tá bom. Corrigimos. Já Então tá ótimo. Dá uma pausinha. Acho que já Da até página corrigiu. 200 nós bater fizemos. papo, treinar português. 200? Já até corrigiu Fizemos. a Fizemos também. 192. A 200, sim. 200 Também? Só que não corrigiu, não. Estamos acabando. Eu acho que não, sei lá. Corrigiu não, corrigiu Quase não. que eu não fiz Corrigiu uma não. Eu não lembro. Eu mas não acho que corrigi? Não, acho. Não, 200 não. Não, eu acho que sim, Adi. Eu acho que não, sim. Eu não fiz Oxi. uma questão. Eu tô vendo algumas questões aqui que eu não fiz. Não, isso Eu também. já. Isso Eu acho que não corrigi, não. é aquela lá que eu falo. Eu Então não abre sei, na mas página eu tô lembrando. 198 aí, gente. Vamos ler o texto rapidinho. Posso ler? Pode. Eu. Depois Tá você lê, bem. Vlad. É porque tem algumas questões minhas aqui que estão apagadas com Então certeza. deixa o Arthur começar a ler. Vários Brasis dentro do Brasil. A imensa extensão territorial do Brasil permite a existência de grande diversidade cultural, de grande diversidade natural, paisagens e social entre as suas regiões.
No aspecto físico natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Essa diversidade pode ser observada, por exemplo, quando falta chuva no Nordeste e chove todos os dias na região Norte, quando o frio gera neve no Sul, nos meses de inverno, e o calor no Nordeste e no Norte é sempre intenso. Ou quanto a vegetação que no Norte é exuberante, enquanto a de boa parte do Nordeste parece morta. Ainda que, para surpresa de muitos, seja muito rico. Enfim, são inúmeros casos desse tipo de diversidade. Somadas a essas diferenças naturais, as desigualdades sociais resultantes de nossa formação ao longo da história caracterizam o nosso país e nos permitem dizer dentro do Brasil. Podemos encontrar vários Brasis. Isso pode ser constatado, por exemplo, através de dados da Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílio, PNAD. Deixa o Vlad agora. Pode ir, Vlad. Vlad. Peraí, qual parte que eu me Realizada anualmente. Lá embaixo, na página 198. 198. Achei. Realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em uma amostra de domicílios brasileiros, a PNAD investiga diversas características socioeconômicas da sociedade: população, educação, trabalho, rendimento, habitação, Só um previdência. minutinho, gente, peraí. Vlad, pode ler. Pode continuar lendo, que o meu cachorro está latindo rapidinho, gente. Eita! Previdência social, migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição e etc. Para suprir a necessidade de informação sobre o perfil do Brasil, considerado diversos aspectos. A pesquisa é feita em todas as regiões do país, incluindo as áreas rurais de Rondônia, do Acre, do Amapá, da Amazônia, de Roraima, do Pará e do Amapá. Com base nos dados da PNAD de 2008, podemos citar alguns exemplos de desigualdade entre as regiões do Brasil quanto à estrutura etária. A região Norte apresentou maior concentração de jovens, ao contrário da região Sul e Sudeste, onde se concentraram os mais velhos quanto à população, enquanto nas regiões Norte e Nordeste as pessoas se declaravam predominantemente pardas e pretas. Na região Sul, 78,7% das pessoas se classificaram como brancas e a população parda cresceu em todas as regiões, menos na Centro-Oeste, que além disso apresentou uma população não natural dos municípios. Pode continuar? Ih, ela foi lá de novo. Pode Espera um pouquinho, continuar. Aí a gente já termina o vídeo. Municípios superior a natural. Isto é, 54,2% das pessoas dessa região não haviam nascido no município de moradia nas demais regiões. Os percentuais foram de 43,3% no Norte, 31,8% no Nordeste, 41,3% no Sudoeste e 44% no Sul. Quanto à taxa de analfabetismo na faixa etária de 10 e 14 anos, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentavam um indicador inferior a 1,5%, enquanto no Norte e Nordeste ficava em 3,5% e 5,3%, respectivamente. Enfim, esses são apenas alguns dos inúmeros
dados que mostraram as diferentes regiões de nosso país. Não deu de parágrafo, não? Apesar disso, Pode continuar? pode. Ah, Só falta Porque aí. ele já... Coitado, professor, ele até cansou ali. não, Mas só eu falta os pensei que outra parágrafos. pessoa ia ler. É que eu pensei que Ele outra fez, pessoa no ia final, ler. ele fez. Vai sair Apesar no disso, Betinho. temos de reconhecer que pela primeira vez na história do Brasil, começamos por reverter uma situação de desigualdade em vários campos prolongada por séculos desde nossa formação colonial até o século XX, sem perdermos conteúdo e consciência de que ainda temos um longo caminho a percorrer. A questão 1. O texto expositivo produzido para os livros didáticos deve ser organizado em torno de um tema principal, a qual se ligam temas secundários. A articulação entre esses temas deve ser feita de maneira clara e didática, a fim de alcançar o objetivo principal do texto. Qual é o tema principal do texto? As características do Brasil. As características, ou então, por exemplo, a diversidade natural e social que tem no Brasil. Ele tinha colocado Característica, as professora, brasas do Brasil. Oi? As brasas. As brasas? Valeria tomar as Que brasas. isso? É churrasco? É, não, é um jeito de você falar, um novo jeito de você falar assim, bora beber uma cerveja. Você vem fazer um churrasquinho, As brasas. Bora tomar as brasas. uma brama. É, a braminha, pra alegrar. Indique alguns temas secundários abordados pelo autor. Aí pode ser diversidade climática, vegetação, Coloquei igualdade urbanização e social, desigualdade social. Não, qual é o tema principal no texto? Eu coloquei diversidade no Brasil. migração entre regiões, analfabetismo. Então, esses são os Urbanização temas e desigualdade secundários. social. Professora, Vegetação. essa primeira aí eu coloquei diversidade no Brasil. Eu falei sobre isso, já corrigi, ó, Arthur. Ah, tá. Vegetação. Então, os secundários pode ser diversidade climática e vegetação, desigualdade social, migração entre regiões, analfabetismo. Pode colocar só umas 2 ou 3, tá? A gente não precisa colocar todas, não. Tá. Eu coloquei duas, então. Eu coloquei o clima e a imensa extensão territorial do Brasil, que fala também. Um tema secundário. Qual é o objetivo principal do texto expositivo em livro didático? O objeto principal é o território brasileiro. Liderança do Brasil. Gente, presta atenção. Olha a pergunta. Qual é o objetivo principal do texto expositivo em livro didático? Para que tem texto no livro para vocês, gente? No livro de vocês? E professora, acho que vai cair quando você fala. Não sei. Para explicar um tema ao aluno, gente. Só, gente. Então a gente não corrigiu, não. Para explicar um tema, um determinado tema ao aluno. Tchau, gente. E eu vou me vestir para o Eu Halloween. já tô vestido, não preciso mais do que isso, não. Gente, eu vou dispensar vocês aí. Amanhã já acaba de corrigir, tá bom? Eu sou o Halloween. dispensar Até daqui a pouco. Você não é, não.